Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, vamos falar com a Dai. Desde já inscreva-se, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, mande seu comentário, sugestões, dúvidas, eu estou à disposição. Bom, quem me conhece sabe que há pouco tempo eu perdi uma pessoa muito importante, meu pai. E hoje, dia 24 de agosto, está completando um ano do seu falecimento. Em forma de homenageá-lo e em forma de ajudar as pessoas que estão aqui assistindo o canal a superar o luto como eu venho superando, porque nós somos seres humanos, independente de ser psicólogo, independente de estar na área, independente de ser psiquiatra, somos humanos, temos problemas, lidamos com as perdas, frustrações e dificuldades como todo ser humano. Então, hoje eu vim falar sobre o luto. Como que é esse processo de elaboração? O que é o luto? Como que a gente pode enfrentar e superar essa fase? Infelizmente ou felizmente, sabemos que a morte está presente na vida de todo ser humano. Nós nascemos, crescemos e sabemos que iremos morrer. Então, você está passando por um processo de luto? Como que está sendo para você? O que você faz para ajudar a superar essa fase? Bom, eu vou falar sobre as 5 fases do processo de elaboração do luto e vou contar um pouquinho sobre a minha experiência, como que eu enfrentei e dicas do que você pode fazer para superar também. E o que é o luto? O luto é um processo, é um conjunto de reações e emoções. É resultado de uma perda muito impactante na vida da pessoa que sente essa perda, que sente essa falta, essa ausência. Pode ser de animais de estimação, pode ser de um familiar, de um amigo. A gente fala que estar de luto no processo que a gente vai se adaptar, ficar sem essa pessoa, seja através de uma viagem, um amigo que era considerado irmão, que foi para outro país, e aí essa perda de contato diário, você pode considerar que é o seu luto, que vocês não perdeu a pessoa fisicamente, mas é considerado também um tipo de luto. Perda de animal de estimação, você também sente, você também tem sentimentos, você não está mais convivendo com aquele animalzinho, então você pode sentir de alguma forma também. Cada pessoa é singular, cada pessoa vai sentir de uma forma. O luto, ele não tem um prazo certo para ser elaborado. Tem gente que vai elaborar em 10 minutos e tem gente que vai demorar 10 anos para superar. Então, é relativo. É importante a gente buscar ajuda profissional para entender as emoções, os sentimentos que são desencadeados com essa falta, com essa perda, com essa ausência. Também é importante ter relações familiares, amigos, o grupo de apoio, a rede de apoio que pode te ajudar. É bom também pegar dicas de pessoas que também estão passando por isso, por essa perda. Se você perdeu seu animalzinho, pessoas que também perderam os animais, pessoas que dão relato, buscar ajuda na internet também, ajuda profissional principalmente, né, o psicólogo, porque na terapia você vai conseguir elaborar esse luto e essa dor vai ser ressignificada. Tanto perda familiar, como eu falei, eu também hoje estou completando um ano sem meu pai. Como que eu elaboro essa dor? Como eu ressignifico essa dor? Como eu não deixo essa dor me travar? Então, é importante a gente entender as 5 fases do processo de elaboração do luto, saber em qual que você está, em qual que você está oscilando, em qual fase você está. E se não buscou ajuda ainda, buscar ajuda. O luto é individual, é particular. Cada um vai elaborar de um jeito, cada um vai ressignificar essa dor de uma forma. Pode durar de 10 minutos a 10 anos. Cada um é singular, como eu já falei. E é importante você elaborar essa dor, elaborar esses sentimentos, deixar vir e trabalhar isso. Bom, como eu já falei, são 5 estágios: negação, raiva, negociação e barganha, depressão e aceitação. Em qual estágio você está? Você sabe um pouquinho de cada estágio? A primeira fase da elaboração do luto é a negação. A pessoa não quer enxergar a realidade. É uma autodefesa. Diante dessa ruptura
ruptura abrupta, de ausência do que se ama, do que perdeu, a pessoa inconscientemente se protege negando, criando outras realidades. Geralmente, ela faz isso de forma íntima e silenciosa. Nesse estágio, a ausência não é aceita. A negação é o que protege essa ruptura. A pessoa nega para se proteger. É normal, acontece, é uma fase. Não necessariamente essas fases vão ocorrer de forma cronológica, elas podem ter altos e baixos. Eu posso transitar pela primeira fase, pela segunda fase, não tem uma regra, cada um vai sentir de uma forma. Então é bom ficar atento às pessoas que cercam o enlutado, essa pessoa que está sentindo e está vivendo o luto. É bom essas pessoas que estão em volta observar os seus comportamentos, as suas reações, os seus sentimentos, a sua fala, o seu dia a dia, como que tá evoluindo esse processo, para poder buscar ajuda profissional. A terapia é muito importante desde a primeira fase para ajudar a elaborar a dor, a elaborar essa ausência, essa falta. Enfim, é importante seguir. A família é primordial também para ter paciência, tolerância, acolhimento junto com o profissional para que o enlutado possa superar essa fase de luto que é tão difícil de viver. Segundo estágio, raiva. A pessoa já passou pela negação, agora ela não mais nega, porém tem raiva dessa perda, raiva da situação que está. Ela sabe que para a morte não tem outro jeito, não tem como voltar atrás, não tem como mudar os fatos. Então ela fica com raiva, ela pode ficar mais arredia socialmente, não querer conversar, se sente mais indisposta, não tem muita paciência, pode ficar mais arrogante. Enfim, o sentimento é de frustração total. A pessoa sabe que não tem volta e se cobra, pode ter remorso envolvido, pode se cobrar demais por coisas que não fez ou não falou, e aí fica com raiva dela mesma, raiva das pessoas, das situações. Então é importante o acolhimento da família. A família tem que entender, tem que ter um pouquinho mais de paciência, porque cada um sente de uma forma diferente e às vezes esse estágio pode predominar um pouquinho mais. Então tem que ter paciência e o acompanhamento psicológico é fundamental. Terceiro estágio da elaboração do luto: negociação ou barganha. Nesse estágio, a pessoa fica tentando negociar com ela mesma, como se fosse possível mudar os fatos, como se fosse possível voltar atrás, como se ela tivesse o poder de voltar a pessoa à vida. No caso de pessoas enfermas que já estão elaborando o luto, essa pessoa pode criar novas metas, pode criar novos objetivos, mudar hábitos, posturas, pensamentos, até mesmo mudar a alimentação, querer ser uma pessoa mais saudável, mais positiva, e não tem nada demais em querer ser isso. É até positivo para o caso de pessoas enfermas, porque ela acaba influenciando positivamente quem está ao lado, quem também está vivendo esse processo de luto diante da enfermidade, que já teme perder aquela pessoa. Então, quando a própria pessoa já está elaborando o luto, ela pode viver a negação da doença, a raiva da doença, da enfermidade, e no terceiro estágio ela está o quê? Barganhando, negociando com ela mesma o que ela quer viver ainda, o que está faltando na vida dela, como que ela pode melhorar, como ela pode influenciar as pessoas que estão em volta, que também estão sofrendo com esse processo. Então, assim, não tem uma regra, não é errado viver isso, tanto quanto a pessoa que está enferma, quanto a pessoa que está vivendo luto, o enlutado. A pessoa vai passar pelos estágios e é importante ela negociar com ela mesma. Nessa fase, acontecem muitas promessas para quem acredita em algo, em entidade ou Deus, quem é muito ligado à religião. As pessoas prometem, pedem cura, fazem promessa em prol da cura.
E é normal, depende do que a pessoa acredita, depende do que ela segue, cada um vai viver isso de uma forma. E não tem errado ou certo. O importante é ela viver essa fase, elaborar essa fase de uma forma saudável, de uma forma que seja positiva para ela. Geralmente, nesse estágio de barganha e negociação, a pessoa fica mais generosa, a pessoa começa a criar novos hábitos, hábitos mais saudáveis e tudo bem. Isso é positivo, sim. Ela influencia pessoas e também pode ajudar outras pessoas. Essa coisa da caridade está muito presente e é importante. Às vezes ela vai servir de exemplo para outra pessoa. Vai ajudar outras pessoas e vai se ajudar automaticamente. O quarto estágio na elaboração do luto é a depressão, onde a pessoa fica mais triste, mais sem sentido, se isola, não quer conversar. Tudo puxa para o negativo. Então é importante o acolhimento da família, do profissional, ter um acompanhamento para que esse estágio de depressão seja algo vivido normal, não algo patológico. O luto, a gente tem que entender que o luto ele precisa ser vivido. O luto ele não vira uma doença mental. Todo mundo que passa pelo luto precisa viver esses estágios. Vai ter momento que você vai ficar depressivo, triste, sem sentido, sem conseguir enxergar planos para o futuro, porque aquela perda, aquela ausência ainda dói. Porém, não é uma doença mental que tem que ser medicada, a pessoa tem que viver dopada. Ela tem que sentir essa dor. Ela precisa viver essa dor. Para depois ir para o quinto estágio, que é a aceitação. Ela vive essa dor, ela sente essa dor e no final ela consegue ressignificar essa dor e aceitar, que é o quinto estágio. E aí ela aceita, ela ressignifica, ela começa a sair daquele sem sentido e começar a planejar novos planos, novas conquistas. Ela começa a se colocar mais no lugar dos outros, entender a dor da família, começa a sair do centro do problema, da situação, da tristeza. A gente precisa lembrar que aceitar não é esquecer. Que aceitar é ser resiliente ao fato de ter perdido alguém. Nessa fase da aceitação, a pessoa costuma gostar de conversar, de ouvir outros exemplos, saber como aquele amigo superou aquela perda, para ela tentar também aceitar e entender a perda dela. Então, essa troca é muito importante nessa fase de aceitação. É nessa fase que a pessoa começa a retomar os projetos, começa a interagir mais com a família. Então, é importante falar sobre o luto, falar sobre a morte. É importante conversar sobre isso. Muitas pessoas não gostam nem que toque no assunto. Ai, quando eu morrer, Deus me livre, para de falar disso. Gente, infelizmente, é uma realidade para todos. Todos nós vamos perder pais, mães, avós. Nós vamos ser pais, mães, avós. Nós vamos perder alguém no processo da vida. Então, a partir do momento que eu aceito e que eu tenho outros exemplos, eu consigo ir superando a dor, eu consigo ir aceitando os fatos. O que aumenta com o tempo é a saudade e a gente começa a lembrar o quê? Se apegar aos bons momentos, às fotos, né? As fotografias, as filmagens, a gente se apega ao que é bom. E eu tô fazendo 1 ano hoje, o que eu fiz? A minha forma de homenagear o meu pai foi postar várias fotos de vários momentos legais e alegres que tivemos. Lembrei das coisas tristes? Sim, mas aí o que eu faço? Hoje ele tá num lugar melhor. O que eu penso? Como que eu me conforto? Como que eu aceito? Eu olho, eu já conversei com várias pessoas que também viveram a doença, que também viveram os cuidados, que também viveram essa enfermidade, que viveram esse processo de elaboração do luto. E a sensação é de dever cumprido, no meu caso. No seu caso, você pode se apegar ao que te convém, ao que te faz mais feliz.
Seria as fotografias? Então, ok, se apega às fotografias, bateu saudade, pode pegar as fotos, pode derramar lágrimas. Se você é religioso, se apegue à sua religião, mande celebrar uma missa, mande celebrar um culto, não sei como é que fala, né? Mas enfim, vai do que você acredita, são os seus rituais. Conversar com as pessoas ajuda muito. Eu gostava muito, tanto no processo da doença quanto no processo da cura, do tratamento, eu gostava de conversar com outras pessoas que também tinham aqueles problemas, para eu saber como cuidar, como agir, qual é a melhor forma, porque não existe receita de bolo. Cada um vai enfrentar de uma forma. Tinha momentos que eu sofria e chorava? Ok, tinha, mas eu não deixava demonstrar para o meu pai. Ele não sabia que eu estava triste, nunca. Pelo menos eu tentava encanar da melhor forma. Eu não chorava perto dele. Eu sempre era otimista perto dele. E hoje, quando eu lembro dele, quando eu lembro desse 1 ano, o que eu faço? Eu rezo por ele, que é o que eu acredito. Eu oro por ele. Ouço uma música. Tem uma música que é muito triste, mas que eu amo, porque a gente cantava junto. E eu adoro, 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 adoro. Então, quando eu tô com saudade, eu canto a música dele. Eu olho os vídeos, que tá tudo lá no Instagram, no destaque dos cuidados. Aí o pessoal fala, nossa, mas isso é uma forma de ficar sofrendo. Você vê os vídeos de quando ele tava tão doentinho. Você expunha seu pai. Cara, eu colocava a realidade, nua e crua. Não foi fácil? Não foi fácil. Mas a gente tentou levar de uma forma mais leve possível. Sendo brincando, sendo fazendo piada. Às vezes não estava fácil, ele desmaiava no banho. Enfim, era um desespero. Mas aí quando acordava, a gente já tentava trazer o cachorrinho para ajudar, para alegrar o ambiente. E assim a gente foi levando. O processo de elaboração do luto, ele pode durar de 10 minutos a 10 anos. Cada um vai ressignificar de uma forma. É importante buscar ajuda profissional, terapia, fazer terapia, falar sobre isso, não se isolar, buscar uma rede de apoio, pessoas que viveram algo parecido, que possam te ajudar, te acolher, te aconselhar, sempre ajuda muito. Toda ajuda é bem-vinda nessas fases. É difícil? É, mas não é impossível. A gente sabe que é algo que vai acontecer para todo mundo, né? Nós nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos. A morte é certa para todos. Nós precisamos aprender a lidar com as perdas, com as frustrações, entender os nossos sentimentos, o que aflora, quais são as nossas emoções, como nós lidamos com ela. Então, busque ajuda profissional, não deixe de buscar ajuda por vergonha, medo. Se você não tiver muita afinidade com o familiar, com a sua rede de apoio, não deixe de buscar a ajuda. É repetitivo? Sim, mas é primordial. Então é isso, galera. O tema é meio chatinho, mas é um mal necessário. Todo mundo vai passar por isso, seja a perda de um animalzinho, seja a perda de alguém que a gente ama. Então é importante a gente entender as 5 fases do processo de elaboração do luto, se cercar de pessoas que amamos, familiares, conversar sobre isso e principalmente buscar ajuda profissional. Eu espero ter contribuído. Inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like, mande sua dúvida, sua crítica, sua sugestão, tudo será muito bem-vindo. Grande beijo e até a próxima!